Muito bem, estamos de volta aqui e agora nós vamos responder as perguntas dos nossos alunos, né, aqueles que estão fazendo o curso comigo sobre sensibilidade humana, sobre mediunidade. É, talvez seja um momento interessante aí para ver quem mandou as perguntas, para a gente poder agora então ponderar e ver o que aconteceu durante os exercícios. Isso é válido mais para quem de fato fez o curso conosco, tá bom? E eu estou passando o microfone porque nós estamos aqui com um pequeno equívoco aqui com o microfone. Um deles não está funcionando, então nós vamos fazer essa condição aqui. Pega e passa e vamos lá. Elisa, de São Paulo. Irineu, na aula de hoje, quando você fala da meditação, exercícios de aproximação, foi muito interessante. Mas gostaria de saber quais são os tipos de mediunidade e quais são os mais comuns. Oi, Elisa, um abraço para você. Olha, há muitos tipos de sensibilidade mediúnica, muitas tendências, né? As mais frequentes, as mais comuns, são aquelas vamos dizer assim, da incorporação, que é aquela em que o nosso campo vibracional se expande e uma entidade se aproxima, uma pessoa desencarnada se aproxima, a aura dela também expande, as nossas auras se tocam, e aí ela pode criar um certo sentido de influência sobre a minha atividade cerebral. E como provoca um estado alterado de consciência, então pode haver uma manifestação de caráter mediúnico. Isso é incorporação. Também pode ser a escrita, né, através da psicografia, a vidência, né, através da percepção visual, a audição, a clareaudiência ou a audiência, a clarividência, né, a pessoa enxergar claramente coisas do mundo espiritual. São as mais frequentes, as mais comuns. Mas existem outros tipos também, né? Um tipo chamado xenoglosia, que é você poder em transe falar sobre outras línguas, sem conhecê-las, né? Tem a mediunidade de cura, tem a mediunidade da inspiração poética, da inspiração musical, das artes, né? A cultural, musical, a pictográfica, né? Da pintura. Mas as mais comuns são essas mesmo, ligadas às questões relacionadas com o apoio espiritual e a transformação. Suzete Limeira. Irineu, qual a posição ideal a ser adotada por uma pessoa que percebe o início do desenvolvimento da mediunidade e não encontra um centro espírita de confiança? Olha, Suzete, é o mais comum acontecer. Boa tarde, né? Primeiro para você. Mas o mais comum é isso, né? Essa coisa da confiança em um local de desenvolvimento espiritual é crucial, né? Porque se eu vou num lugar em que eu não confio nas pessoas, ou não me afinizo muito bem, não vai funcionar. A coisa não anda assim. Mas enquanto eu não encontro um lugar assim, eu vou ficando na minha, vou ficando lá no meu canto, não é? Até eu sentir intuitivamente aonde eu devo ir. Porque se eu estou bem intencionado, se eu estou com vontade de acertar, se eu estou de fato querendo estudar o assunto, né? Assim, de uma maneira séria, inteligente e tal, né? Numa boa, eu preciso ter um local de apoio, né? Normalmente esse local vai aparecer. Mais adiante, sabe, Suzete, se a gente não achar um local, a gente faz um. Qual é o problema? Reúne aí um grupo de amigos sérios, né? Fala, vamos fazer um grupo de estudo, vamos criar uma coisa assim, uma coisa leve, né? Nada muito assim formal, né? Mas isso chegou a acontecer comigo. Eu não me afinizava com os grupos que eu ia.
E acabei criando meu próprio grupo de trabalho e a coisa seguiu assim. Então, vamos pedir inspiração para que você ache um grupo. Se mais adiante o grupo não aparecer tal, então reúne um grupo de amigos aí, numa garagem, numa casa, uma coisa qualquer. Faz uma vez um encontro, uma vez por semana, um encontro assim de estudo, de cooperação com pessoas queridas. Isso costuma ser muito positivo e às vezes abre aí um campo muito bom para a gente poder ficar melhor, tá bem? Odete, Rio de Janeiro. A aproximação do exercício de ontem, dos amigos, ou como descobrir o tipo de mediunidade. Mas também, Irineu, não sei se tem muito a ver, mas é uma questão que me deixa curiosa. Às vezes, escuto uma música, parece uma mistura de som de uma caixinha de música com aqueles papais noéis que dançam. Eu não saberia explicar, mas já me é uma música familiar. Por algum tempo, essa música foi quase que cotidiana na minha vida. Depois parou. Mas nunca parou realmente, pois de tempos em tempos escuto novamente. Eu lembro que na primeira vez que ouvi, achei tão bonitinho que pedi para minha mãe escutar, porque achei que poderia vir do vizinho. Eu estava no meu quarto, era de tarde. A minha mãe não ouviu nada. A partir desse dia, passei a ouvir em vários horários, inclusive durante a madrugada. Lembro que no início era constante e ouvia exclusivamente no meu quarto. Agora posso escutar na rua. Nunca foi algo que me assustou, mas me deixa bem curiosa. Já fui num centro espírita uma vez para aconselhamento. Na época, tive que ir escondida, mas não resolveu nada. Hoje tenho 17 anos. Estou lendo livros espíritas, fazendo seus cursos e pretendo começar a frequentar centros depois dos 18. Eu gostaria de saber o que é isso. Fico realmente curiosa. E ontem, esse som ficou mais alto e mais marcante durante todo o tempo que eu estive ligado ao grupo. Muito obrigada pelo curso, ensinamentos, e olhe um pouco mais para a câmera. Obrigado. Oi, Odete, você sabe que eu sou muito principiante no negócio, então tem hora que eu me empolgo e eu esqueço que estou na frente de uma câmera, né? Porque como o curso também é presencial, mas eu vou aprender. Um pouquinho mais de paciência aí. Obrigado aí pela tua observação. Que aqui o pessoal também, você não olha para a câmera e tal. E eu, de fato, tenho me distraído um pouco, mas eu vou ficar um pouco mais atento. Agora, Odete, é o seguinte: essa música é do lugar onde você morava no mundo astral. Porque a gente tem reminiscências que a gente traz de lá, situações que são nossas. E a gente, como veio de lá para cá, tem no coração essas coisas muito fortes dentro da gente. Essa música você traz de lá, de alguma experiência sua lá, algum lugar no mundo astral, no mundo espiritual, que é muito familiar para você, alguma coisa que te traga uma espécie de nostalgia positiva, muito forte, muito intensa. E essa música vai te acompanhar, porque essa música é sua, ela tem um significado muito especial para você. Então também é uma maneira de saber que os amigos seus, que são de lá, também estão te acompanhando, também estão procurando mandar energias de positivação para você ficar muito bem. Então você é muito jovem, você está descobrindo agora as coisas da espiritualidade, mas o teu caminho me parece ser repleto de muita atividade na parte espiritual. Mais adiante as coisas vão ficar um pouquinho mais claras para você. Você vai ter assim uma percepção espiritual mais evidente, mas a música está relacionada com o lugar do astral de onde você veio e que essa música tem um significado. E também tem um significado importante das pessoas que gostam de você. É uma maneira também delas dizerem que estão te apoiando nesse projeto e que as coisas vão melhorar para você e para as tuas condições de sensibilidade espiritual, tá bom? Rosicleite, Santa Rita do Passa Quatro. Bom, Irineu, suas aulas estão incríveis.
Tenho observado que a mediunidade tem aflorado em crianças, Irineu, e adolescentes. Como podemos abordar a sensibilidade da criança e no jovem? Tenho 3 filhos que estão apresentando esse quadro. Olá, Zicleide. Boa tarde para você. Olha, de fato isso está mesmo ocorrendo. As crianças, ainda mais as crianças aí do terceiro milênio, né, que são muito sensíveis, têm um nível de informação muito mais aguçada do que o nosso, né? Então elas estão muito mais presentes, muito mais vivenciadas aí. Então o que a gente vai fazendo é dentro do nosso limite, evidentemente, é ir explicando, orientando ao nível deles. Olha, isso aí é a coisa espiritual, funciona assim, funciona assado, não é? Eu não sei que faixa etária eles estão, mas o mais importante, eu penso, é você fazer com que eles encarem isso com muita naturalidade. Que saia um pouco do aspecto do sobrenatural e venha para o aspecto natural. Né? E aí você vai explicando, conforme você sabe também, conforme as coisas são para você, você vai explicando o que é e o que não é no nível deles, mas para que eles também venham a encarar isso com naturalidade, nada demais. É a parte espiritual, simplesmente isso. E o curso vai sendo exatamente na direção dessa inspiração, né? Mas você vai ser inspirada também para falar. Fique tranquila que as coisas vão funcionar muito bem para você, tá bom? Pietro, Porto Alegre. Irineu, sei a necessidade da educação da mediunidade. Como saber, porém, até que ponto esse controle é benéfico ao trabalho sem ser nocivo ao espírito manifestante? Não é que seja necessariamente nocivo ao espírito comunicante e tal. É que a gente tem que dominar a coisa, não é a coisa que tem que dominar a gente. Então, o controle é no sentido assim da gente direcionar, não é que a gente vai impedir a manifestação pelo excesso de controle. Não, a gente vai se soltando, mas a gente está consciente e dentro dessa consciência a gente acaba, de certa medida, direcionando as coisas. Nós não vamos prejudicar o espírito comunicante, mesmo porque ele tem que entender a regra de como é possível funcionar. Às vezes a gente gostaria que a coisa fosse mais explícita, fosse tudo muito mais simples e tal. De fato, não é que não seja simples, mas é que também tem muita coisa que vem no meio, não é? Então a educação da mediunidade é mais no sentido de direcionamento, não é no sentido de cerceamento. A gente direciona o fenômeno pelo conhecimento das coisas, mas vai confiando no mundo astral superior. Então o importante é elevar a nossa energia, elevar o nosso sentimento, e aí os amigos espirituais conduzem a coisa de maneira muito equilibrada, muito tranquila, e também muito positiva para o médium, porque precisa ser positivo. Como o astral anda muito denso, a gente precisa pensar nisso também, fazer a coisa de maneira bem positiva para que o médium fique muito bem. Rogério, Campinas. O exercício foi extremamente importante ontem. Fiquei leve, mas com algumas pontadas na parte do abdômen. Coisa leve, rápida, mas estou bem hoje. Irineu, o desenvolvimento da mediunidade se dá com as reencarnações, pois é uma atribuição do espírito. Ou podemos acelerar esse processo durante as aulas de educação mediúnica? Olha, Rogério, a velocidade da espiritualização, digamos assim, ela é natural também. Não há como muito a gente acelerar, né, se a gente também não tiver um suporte interno de sabedoria, de compreensão, de entendimento, para que a gente tire proveito disso. Claro que as reuniões de desenvolvimento da mediunidade são muito positivas, porque vão nos dando uma noção mais clara de como lidar com isso, de como lidar com tudo isso. Mas acelerar o processo
é um caminho assim que não é muito positivo, não, porque a gente às vezes acaba pulando etapas. E o importante não é pular etapas, o importante é compreender essas etapas passo a passo e ir crescendo espiritualmente, ficando uma pessoa mais centrada, mais equilibrada, mais simples, né, do ponto de vista do conhecimento, menos arrogante, enfim, estas coisas todas que podem dificultar o nosso caminho de auxílio. Então, não vamos acelerar o processo, vamos estudar, vamos praticar. Ele por si só vai dar uma dinamizada, logicamente, vai haver uma dinamização do processo, mas a coisa evolutiva vem a seu tempo, né? Devagar a gente vai abrindo portas para o autoconhecimento. E aí a gente vai aprendendo, porque o trabalho conversa conosco. E aí a gente vai aprendendo a lidar conosco dentro do trabalho. A pessoa pede para não ser identificada. Bom, Irineu, primeiramente agradeço a atenção e todos os ensinamentos. Estou adorando o curso, é o primeiro curso que faço sobre mediunidade. Gostaria de saber mais sobre o tema à luz do Espiritismo. Sobre empatia. No meu caso, não é imaginar estar na posição do outro. Eu fico literalmente na condição de outra pessoa. Para mim é insuportável, pois normalmente as pessoas são muito negativas e, consequentemente, transmitem para minha mente e corpo as suas emoções. Eu me sinto um para-raios, uma esponja. Ao longo desses anos, como isso prejudicou minha vida, ao tal ponto que hoje me sinto uma pessoa apática. E quando expresso algum sentimento, é muita raiva dessa minha condição. Existe alguma possibilidade de me livrar disso? É isso que nós estamos de fato estudando, não é? Porque é assim, quando a gente liga, a gente absorve. Quando você desliga, a gente desmagnetiza e se separa energeticamente, digamos assim. Ou você não absorve energeticamente. Então essa sua abertura, essa sua capacitação, né? Você está com uma condição muito absorvente, muito acumulativa e, portanto, logicamente, pegar a cabeça das pessoas é um inferno, porque as pessoas estão insatisfeitas. Muitas delas são egoístas, muitas delas são gananciosas, e você sabe como é difícil contentar as pessoas e tudo mais. Então, o exercício é assim, o que é que eu de fato me ligo ou me desligo? Por exemplo, eu escuto uma notícia lá do Congresso, não sei o quê. Tá, tem um fato. Eu fico sabendo do fato. Uma coisa é eu saber do fato, outra coisa é ficar ligado ao fato. Porque essa pessoa vai acontecer isso, e aquilo fica transformando. A pessoa está insatisfeita. Eu me aproximei da pessoa, percebi que ela está assim. Ela está assim, isso é dela, isso não é meu. Eu tomo posse de mim, eu sei o que está acontecendo, entendo o problema dela, mas o problema dela é dela. Então eu tomo posse de mim, mas o meu exercício é pôr para fora, não é meu, não me pertence. Eu identifiquei, eu percebi, por alguma razão, a minha percepção pegou. Mas uma coisa é pegar, outra coisa é alimentar. Nossa, essa pessoa está assim, papapá. Não, isso é dela, porque Deus não erra, não há dor sem razão. Então, o exercício nosso, eu também sou uma pessoa que nem você, eu sou uma pessoa que era muito absorvente. Ainda sou em parte, porque como eu sou uma pessoa muito sensível, ainda pego algumas coisas de vez em quando. Mas cada vez mais eu estou entendendo isso e estou colocando as coisas, porque eu preciso ficar bem, senão eu também não posso ajudar ou colaborar, ou seja lá o que for. Então, o meu exercício é, entendi o recado, mas isso é dela. Entendi o recado, mas isso é dela, não é meu. Eu tomo posse de mim, está comigo, mas não é meu. Se não é meu, é de alguém que está em condições piores. Então eu ponho para fora, eu não absorvo, eu não alimento. E isso você tem poder mental para fazer. Então comece a fazer isso, exercite isso. Já já você vai ficar 100% bem.
pode ter certeza. Renato Arujá. Estou fazendo o curso, a aula de ontem foi muito boa, Irineu. E é bom ouvir pessoas como você que conseguem aliar mediunidade, a fé em Deus com bom senso. Nunca entendi direito a parte da espiritualidade, tampouco o sentido da oração, e achava desnecessária, mera superstição, já que Deus é onisciente e sabe de tudo o que penso e preciso. Nunca fui de meditar, orar, pedir nada para Deus, mesmo vendo o bem que a oração fez para muitas pessoas próximas a mim, que oram com frequência e sempre seguiram a lei de Deus. Depois do seu curso, principalmente ontem, com a aproximação dos amigos espirituais, começo a pensar diferente. Estou começando a aprender a orar, mas principalmente a abrir meu campo energético para a aproximação desses amigos. Ontem, durante o exercício, senti a minha mão direita adormecer. Vi uma luz muito forte, mas na sequência um calafrio. Demorei para dormir. Acordei bem, mas percebi que meu sono foi intenso. O que poderia ser isso? Olá, Renato. Uma boa tarde aí para você. Renato, você passou por uma experiência de estado alterado de consciência, né? A sua percepção aumentou, né? Você percebeu a luz, percebeu alguma coisa no seu braço, e também o calafrio é exatamente a expressão de alguma entidade muito próxima a você. Então esses amigos aproveitaram o momento que você estava assim, vamos dizer assim, disponível para, né? E se aproximaram no sentido de trazer alguma força espiritual para você, né? Isso mostra que você tem as possibilidades de fazer uma boa estrada aí no conhecimento da mediunidade. E também você me fala muito da oração. A oração é uma coisa de você conversar com esse uno, não é? Com essa coisa una, com essa energia primal, né? Que a gente chama de Deus. Conversar com isso, se identificar com a positividade disso. O mundo não é só essa negatividade que a gente vê por aí. Então é uma forma também da gente se reequilibrar por dentro, como se a gente tomasse um banho de água aqui físico, um banho normal, e tomasse um banho energético, para nos ajudar a ficar melhor, mais interessante, mais alegre, mais bem disposto. É nesse sentido. Claro que Deus sabe de tudo, mas é nós que precisamos ter a consciência dessa conexão para isso positivar o nosso modo de ver a vida e ver as coisas. Você ontem teve um quase transe mediúnico, não é? E dormiu bem, foi intenso tudo, mas esse é o estado alterado de consciência. Acredito eu que você terá mais experiências no futuro e vai entender como tudo isso é um fenômeno natural e vai compreender melhor qual é a melhor opção para lidar com tudo isso, tá bom? Suzete, de São Paulo. O que é telepatia? Qual a sua finalidade? E como podemos fazer uso dela? A telepatia é um fenômeno de conexão energética entre duas mentes, entre dois espíritos, entre duas pessoas ou mais, né? A telepatia é o chamado telefone sem fio, não é? Quando nós pensamos, quando nós criamos uma imagem mental, um molde mental, até mesmo do ponto de vista físico, a gente aumenta o nosso nível glicêmico, a gente aumenta o nosso nível hormonal, nós criamos uma imagem e essa imagem tem um poder extraordinário de modelar. Então isso significa o quê? Significa que é força, é um aglomerado de forças que você criou, que você aglutinou. Quando você
emite isso para fora do seu raio de campo vibracional, você então emitiu uma onda mental. E essa onda mental pode ser captada pela outra pessoa, por causa da identificação de frequências. Porque você só ouve o rádio porque você tem um aparelho receptor das ondas de rádio que retransmite, né? Que retransmite o que vem lá da central. De qualquer maneira, a telepatia é um fenômeno parecido. Você capta uma onda, você percebe uma onda e essa onda vem codificada de algum modo. Às vezes a codificação não é uma coisa muito clara, muito simples, mas a gente telepaticamente percebe. É mais ou menos aquela história assim, puxa, pensei em você, você apareceu. A gente brinca, você não morre mais, né? Nossa, estava pensando, o que fez a minha antena energética captar a sua imagem muito antes até de você aparecer? A telepatia, né? A força telepática, a força, né, da onda mental, né? É mental, né? Que vai daqui para lá de uma tela mental e chega para lá. Então é um fenômeno bastante até corriqueiro, né? Não tem assim não é uma coisa, assim, a telepatia é um fenômeno muito comum de identificação de frequências magnéticas, energéticas, não mais eletromagnéticas, e está cada vez mais evidente no nosso dia a dia. Socorro, Ribeirão Preto. Bom, em primeiro lugar, gostaria de parabenizar pelo curso. Tenho aprendido muito, tenho interesse pelo espiritismo e aqui tenho procurado esclarecimentos e tenho encontrado, através dos seus ensinamentos, buscando respostas sobre alguns questionamentos e as encontrei. Obrigada. Em segundo lugar, aconteceu uma situação que gostaria de esclarecimentos. Ontem, durante o exercício, quando em um determinado momento comecei a sentir uma forte dor de cabeça, eu estava com bons pensamentos e me sentindo muito bem e animada, então percebi que não poderia ser minha culpa, maus pensamentos. Comecei a rezar e a dor passou. Poderia ser alguma influência de alguma pessoa, especificamente de algum colega de trabalho que não estava bem espiritualmente? Desde já agradeço pela atenção e como me proteger. Olá, Socorro. Um abração para você. De fato, você teve uma experiência vindo de fora, né? Quer dizer, você estava com bons pensamentos, estava com bons propósitos, estava elevada, energeticamente falando, né? Então veio uma interferência de fora, que pode ser, inclusive, desses amigos seus de trabalho, pode ser, mas o que é que você fez? Você pegou, fez aquela firmeza interna e tudo, e aos poucos, aquela impressão. E é bom que você tenha identificado que estava com você, mas não é seu. Essa é a grande característica da mediunidade. Quer dizer, a sensação está comigo, ou seja, ela está dentro do meu campo vibracional, mas não é minha. Se não é minha, ela é de alguém. Provavelmente aquela pessoa espiritualmente estivesse mal, precisando de socorro. Você fez a prece, você fez uma energização para ela e ela acabou se afastando porque você se elevou energeticamente. E esse é o melhor modo da gente se proteger. É a gente se elevar, a gente ter bons propósitos, a gente ficar no bem. Não é que a gente vai ignorar o mal, nós não ignoramos nada, mas a gente fica sempre a favor do bem, sempre a favor das coisas do bem, positivas. É assim que é o melhor sistema da gente se proteger. Tá bom, Socorro? Um grande abraço. Maria Francisca, da cidade de Júpiter, Estados Unidos. Bom, Irineu, acompanho há algum tempo, estou fazendo principalmente o seu curso online. Estou fazendo também meu desenvolvimento mediúnico este ano no centro onde frequento. E seu curso, seus ensinamentos têm me ajudado muito. A semana passada, durante o curso, no centro que eu frequento, na primeira parte do trabalho, quando vêm as entidades necessitadas, sempre é fácil e rápido de perceber e receber o mesmo. A manifestação se dá com rapidez. Mas na segunda parte dos trabalhos, onde são os espíritos de luz e mensagem do nosso mentor espiritual, sinto muita dificuldade em receber qualquer manifestação, Irineu. Então,
Semana passada escrevi com muita dificuldade e muita demora uma frase apenas. Quase nem sentia meu braço, mas escrevi. O Senhor é amor. Gostaria de saber por que essa dificuldade na segunda parte dos trabalhos, onde recebo espíritos de luz. Será que sou médium escrevente? Pergunto. Devo continuar insistindo na caneta e no papel? Segunda pergunta. O que se sente normalmente nesta segunda parte dos trabalhos? Olha, Maria Francisca, obrigado pela sua participação. De fato, você está vivenciando uma coisa que é muito comum no desenvolvimento da mediunidade, que é a facilidade que nós temos de receber pessoas doentes. Talvez porque a gente seja assim, sei lá, saído de expressões espirituais mais densas, mais difíceis, parece que aquilo soa mais fácil ou mais evidente dentro da gente e a gente capta aquilo com muita facilidade, e afinal a Terra anda assim, bastante agitada. Mas para a parte espiritual chamada superior, a nossa dificuldade está porque nós não temos muito treino de elevação espiritual. O treino de elevação espiritual é aquele treino em que vai fazendo a gente sair um pouco dessa atmosfera mais pesada que está a Terra, dessa coisa que é o que dificulta, porque eles têm a facilidade deles e eles precisam descer o nível deles para poderem se comunicar conosco. Eles têm essa necessidade de descerem isso. Porém, nós é que temos uma certa dificuldade em elevar o nosso nível, né, de energia. Mas isso é uma questão só de tempo. Com um pouco de exercício, com um pouco de tranquilidade, você vai buscando sempre o astral superior. Você vai buscar agora, com relação ao papel e à caneta, deixa sempre ali. Não é nenhuma questão de insistir, deixa lá. Se você sentir, mas sempre muito assim, descompromissado, deixa lá os dois, papel e caneta. Se você sentir vontade, pega. Porque às vezes é assim, às vezes dá vontade, às vezes não dá vontade, oscila um pouco. Se for mesmo que no seu caminho tiver alguma programação para escrever, vai ficar evidente e claro para você. Se não for também, vai perdendo força e você vai encaminhando os seus recursos para uma outra modalidade de trabalho espiritual, porque trabalho espiritual tem muitas modalidades de apoio e não necessariamente uma é mais importante do que outra. Não, isso não existe. Existem dons e existem determinadas necessidades pessoais também. Então, fique tranquila. Essa dificuldade que você tem de receber mensagem dos mentores é porque a gente não tem muito esse treino de elevação espiritual. Então, vamos trabalhar com isso. Devagarzinho, a gente vai abrindo espaço mentalmente para que essas entidades possam se aproveitar, então, e trazer tudo aquilo de bom e de útil que elas têm para nos oferecer. Suelita Vilhavela, Espírito Santo. Olá, Irineu. Fantástico seu curso. Melhor ainda a oportunidade de podermos escrever-lhe e você responder em vídeo. Pergunto, o livro Desenvolvimento Mediúnico, de Edgar Armand, é um bom roteiro para as reuniões de desenvolvimento mediúnico? Você teria outros para nos indicar? Edgar Armand é uma pessoa extremamente esclarecida, né, nesse capítulo, nesse assunto. Edgar Armand deu aulas para minha mãe na federação aqui de São Paulo. Minha mãe chegou a ter aulas com ele mesmo, né? E ele era uma sumidade, falava 11 idiomas, uma pessoa muito culta, além de ser um professor muito equilibrado. Então é um bom caminho, sim, né? Existe uma boa estrada. Existem outros livros, eu vou procurar pegar a referência, né, de outros livros que falam da mediunidade, que falam das nossas... Vou fazer uma relação, porque existem alguns livros, então eu vou procurar selecionar, já algumas pessoas já me pediram, eu vou fazer uma seleção assim daqueles livros que eu imagino que possam ser úteis para vocês, e no nosso próximo encontro eu vou ver se eu trago uma relação disso
e procuro passar para vocês, porque tem muito material bom aí, viu? Tem muita coisa interessante aí e tenho certeza de que você vai aproveitar muito o teu curso, os teus talentos aí, a coisa vai ficar muito boa para você, mas é um bom começo. Os livros do Edgar Armand é um bom começo. Feliciano, São Paulo. Olá, Irineu. Muito bom acompanhando o seu curso. Sabe, Irineu, não tenho nenhum sinal de mediunidade que tenha percebido, porém gostaria de desenvolvê-la. Conheço uma pessoa que tem orientações de seus mentores e até mesmo os vê em determinadas situações. Faço os exercícios, principalmente o que você deu há pouco, mas não percebi, não notei nada. Senti alguma coisa no corpo, mas eu gostaria de ver. Acho isso muito incrível e me passa a sensação de não estarmos sozinhos, algo que dá sentido à vida. Gostaria de saber se pessoas que não têm indícios de possuírem tal dom como eu podem desenvolvê-lo, ou isso se trata de uma evolução do espírito e vai acontecer quando tiver que acontecer, nem que seja em outras vidas. Gratidão e parabéns pelo curso. Olá, Feliciano, um grande abraço a você. Não, a gente pode desenvolver isso sim, né? O corpo, às vezes, também tem um certo nível de tensão emocional que impede que a gente faça uma certa, digamos, entrega, vamos dizer assim, uma soltura. Nós temos assim um nível de tensão muito grande, e esse nível de tensão às vezes dificulta a nossa percepção. Mas com um pouco de desenvolvimento, um pouco de soltura, não é? Diminuindo um pouco a nossa ansiedade, diminuindo um pouco assim uma eventual aflição da nossa parte, o corpo vai começar a registrar e a ter percepções no início muito leves, muito quase imperceptíveis, mas aí aos poucos tudo isso vai se equilibrando, vai se tornando mais visível, mais perceptível, e você vai perceber sim o mundo espiritual. E é importante que a gente perceba isso no próprio corpo mesmo, porque é a nossa base de referência. Então, não obstante aparentemente você sinta pouco ainda, eu acho que a sensação quando ela é pouca assim é porque a gente não conseguiu relaxar o suficiente para podermos perceber mais. Mas estamos no caminho, viu, Feliciano? Fica tranquilo que as coisas vão se encaminhando de maneira bem objetiva, clara e equilibrada para você, tá bom? Ana Paula, de Joinville. Irineu, muito obrigada por todos os seus ensinamentos e experiência. Bom, ainda estou sentindo a sensação agradável do término da experiência. Sabe, Irineu, desde pequena tive afinidade com a espiritualidade, achava tudo natural, mas infelizmente a falta de maturidade não ia a fundo com os estudos e sempre ficava às escutas quando um adulto tocava no assunto. Bem, fui procurar o estudo pela dor. Como a maioria, queria entender o porquê de tanto sofrimento, me orgulho por ter escolhido esse caminho e não de vingança. Tenho muito ainda que aprender, muito a que perdoar e muito que agradecer. E o mais glorioso nisso tudo é quando você percebe que o problema do outro é muito maior que o seu. Então só agradeço. E luto todos os dias para tirar essa mágoa do meu coração, resolver tudo nessa vida. Mais uma vez, obrigado por esses ensinamentos, por esse curso, por essas experiências que nos dá a confiança do caminho certo. Existe algum exercício de aproximação que possa me ajudar, auxiliar, para limpar essa mágoa que sinto no meu coração? Pois acabo entrando em conflito entre o bem, o que é o correto, a minha vontade e a minha sensação do corpo. Olá, Ana Paula, grande abraço a você. Ouvindo o seu relato, né, Ana Paula, a gente vê que você, se você foi procurar por causa da dor, né, quem de nós não passa aí umas situações, né, complicadas na vida?
Eu sei também que não é muito assim simples a gente abdicar de um ressentimento. Então vou fazer o seguinte, hoje no final aqui, vou fazer uma meditação para você vencer essa coisa do ressentimento, da mágoa, o que ficou para trás, entendeu? Aqui no final agora, quando a gente terminar as perguntas, vou fazer uma meditação para isso, para a gente começar a dispersar esses fluidos de dentro da gente, começar a ficar bem. E que bom que você abriu espaço no seu coração para receber as coisas boas e as impressões positivas ainda estão contigo. Você, de fato, tem uma estrada aí de coisas espirituais na sua vida, né? Que aos poucos tudo vai se desenhando, tudo vai se organizando naturalmente, sem necessidade de que seja algo assim, sangria desatada, mas a espiritualidade vai se abrindo para você, do seu jeito, do seu talento, do seu modo. Então, Ana Paula, o exercício que você me pede, assim que a gente terminar as perguntas aqui, eu vou fazer um final, um exercício para a diminuição das mágoas e dos ressentimentos. Tá bom? Elisângela, Vale do Sul, Minas Gerais. Bom, quanto ao exercício, uma sensação muito agradável. Estou sentindo minhas pernas dormentes e muita dificuldade de movimentá-las. Não sei o que pode ser isso, gostaria que você me explicasse. Também, eu já vi em uma apostila ou um livro, Irineu, não sei ao certo, em que para o desenvolvimento da mediunidade, nos exercícios práticos aconselhava, por exemplo, para desenvolver a mediunidade de desdobramento, de nos deitarmos na cama e imaginarmos flutuar até o teto. E tinha outras práticas para as outras mediunidades. Pergunto, estes tipos de práticas são válidas? Podemos fazer só ou precisamos de alguma orientação? E, no caso de sairmos do corpo e não conseguirmos voltar, quais são as consequências? Olá, Elisângela, boa tarde para você. Não, esses exercícios não é que sejam necessariamente perigosos, não são perigosos. Mas é interessante que tenha uma pessoa instruindo, né? Para que você possa aprender a ter um certo domínio sobre a coisa, né? Porque você sai do corpo e não existe esse perigo de você sair e não voltar. Isso não existe. São exercícios vários. Se eu estivesse fazendo curso, já fiz isso até diversas vezes, curso em que as pessoas levavam assim um colchonete, aí você tinha um tempo fazendo, eu fiz vários workshops assim desses de dia todo ou de meio-dia, digamos assim, né? E as pessoas levavam um colchonete, e a gente fazia essas experimentações com a pessoa deitada. Claro que a pessoa deitada relaxa mais, com uma música apropriada, tudo fica num clima mais viável. Agora, para mim fazer, por exemplo, para fazer isso via internet fica um pouco mais difícil, mesmo porque a gente precisaria ter um outro tipo de recurso. De qualquer maneira, não é? É sempre válido os exercícios e cada vez que a gente for ganhando confiança, nós vamos ficando mais firmes em relação. Agora, você está saindo do corpo, mas está com dificuldade de voltar ao encaixe do corpo. Por isso que está dando essa sensação nas pernas. Porque alguma parte sua ainda não se encaixou 100%. Então, nós vamos fazer um exercício agora aqui no final, Elisângela. E você, se puder acompanhar, vai ser muito bom, porque nós vamos entrar exatamente nesse recurso aí da gente poder fazer um encaixe físico muito bom. E você, quer dizer, então, respondendo a sua pergunta, os exercícios não são perigosos, mas é bom que tenha uma pessoa conduzindo, né? Uma pessoa, até você pegar o jeitão mesmo, até você pegar uma tarimba legal, que aí não precisa mais de ninguém, você mesmo se autoconduz, tá bom? Beatriz, de Americana. Bom, ontem na segunda aula você falou muito do respeito, do autorrespeito, como se fosse uma reforma íntima. Tentei muitas vezes essa reforma íntima, mas por falta de concentração e preguiça, eu não obtive conclusão. Sinto que preciso pensar e refletir,
mas não consigo por ser egoísta e ignorante. Será isso, Irineu? O que me afirmam muitos e eu sei disso. Eu crio intrigas na família, Irineu. Não gosto disso. Para ajudar nos trabalhos, eu muitas vezes não aceito, eu desarmonizo o relacionamento positivo da família que convivo. Podes me dizer o que posso fazer para melhorar meu relacionamento na família? Minha conduta, enfim, ser uma pessoa que pensa no próximo? E quanto ao exercício, me senti muito tranquila, calma, mas ao mesmo tempo vontade de brigar com os meus familiares. Olá, Beatriz, boa tarde para você. Eu penso, né, Beatriz, que não foi por acaso que você caiu aí nessa família, né? Aliás, nunca é o acaso, né? A gente acaba caindo no grupo familiar que tem a ver conosco, tem a ver com o nosso jeitão. Logicamente, nem sempre é fácil, né, a gente encarar os familiares, mas uma coisa positiva no que você falou se evidenciou para mim, de que isso de você provocar uma situação de instabilidade na família já não é uma coisa assim que te satisfaça, embora você ainda perceba que numa certa medida você faz. Então isso é um bom sinal, isso é sinal que você pode aos poucos ir mudando, mas não mudando assim para virar anjo, nem para virar mentor, nem nada, mudando porque você percebe que aquela atitude não é mais funcional, nem para eles e nem para você. Não é que fazendo isso você vai ser vitorioso em tudo, não, mas também já não satisfaz mais essa coisa de, sabe, de arrumar problema na família. O que eu ganho com isso? Que prazer mórbido. Talvez um tempo atrás você tivesse até uma certa emoção ao fazer isso, mas hoje você está percebendo que não é bem assim. Isso é sinal de que as coisas estão em vias de mudança, em vias de maturidade. E a família, justamente você veio lá nesse meio lá para tentar, pelo menos, fazer uma coisa mais harmoniosa. Nós não somos salvadores da pátria, nem somos a luz de família nenhuma, mas se a gente está ali, alguma coisa de certo modo positiva a gente pode fazer. E você está sentindo isso no seu coração. Não se impressione muito com essa dificuldade que você tem, porque você vai vencer, porque você já está percebendo que não te dá mais a mesma sensação que dava antes. Então, aos poucos, você vai sentindo um ímpeto de você poder mudar, de você poder se equilibrar, de você poder melhorar um pouco. E você vai conseguir, tenho certeza que você vai conseguir. Vamos fazendo os exercícios aí de equilíbrio energético, que você vai de fato alcançar tudo aquilo que você quer. Não se impressione muito com a conversa dos outros, não, vai fazendo a sua parte que você vai ver que você vai ser uma grande vitoriosa, tá bem? Ana Lúcia, de Uberlândia. Bom, Irineu, fantástico suas aulas, muito aprendizado. Seus ensinamentos estão sendo muito importantes no momento que estou vivendo. Busco conhecimento sobre a espiritualidade há bastante tempo. Hoje o exercício foi mais difícil. Principalmente é vivenciar os conhecimentos adquiridos, não é, Irineu? Colocar em prática no meu dia, principalmente nos momentos mais difíceis. Sabe, sinto muita vontade de me dedicar a um trabalho concreto, de servir e ajudar as pessoas, porém não sei por onde começar. Durante os exercícios me vêm alguns insights, mas não estão claros, estão muito confusos. Como posso acelerar esse processo? Olá, Ana Lúcia, uma boa tarde para você. Prazer em falar contigo. Olha, eu acho que você vai descortinando esse processo de maneira muito natural. Não se impressione muito com o que você vai fazer, nem com o como, porque isso na hora adequada, na hora propícia, vai surgir naturalmente. Aí você vai ver para que lado você coloca a sua atenção, o que é que você se inclina mais a fazer, né? Essa coisa que a gente tem mesmo de ajudar as pessoas e tudo isso é muito bom no seu coração,
Mas fazer o bem é uma ciência, né? Aquilo que nós chamamos relação de ajuda, ajudar alguém, precisa ser bom para quem faz e bom para quem recebe. Isso parece ser uma coisa muito óbvia, muito simples, mas nem sempre a gente se lembra desse aspecto. Então, você está no caminho da espiritualidade, está se descobrindo, né? Está se reinventando, está conhecendo novos aspectos e passando a tomar contato com os seus verdadeiros dons. No começo a coisa parece ser um pouquinho caótica, assim, um pouco desorganizada. Mas aos poucos tudo irá se concretizando, tudo irá se organizando, e eu tenho certeza que você vai alcançar aquilo que você almeja. E a ideia vai ficar mais clara para que lado você deve partir, para que lado você deve buscar algum tipo de trabalho espiritual, tá certo? Marli, de Boituva. Bom, venho acompanhando o seu curso. Está sendo muito interessante. Mas gostaria, Irineu, que você falasse, na próxima aula ou não, sobre a preguiça. Primeiro, para entender se ela é psicológica ou é espiritual. Gostaria de dizer rapidamente um pouco sobre mim, o que eu venho percebendo nesses exercícios, e se for possível obter alguma resposta, ficaria muito grata. Sou uma pessoa extremamente preguiçosa, digo isso em todos os sentidos. Sou estudante, já estou cursando o ensino superior, tenho uma família ótima e realmente não posso reclamar de nada, pois meus pais sempre proporcionaram a melhor qualidade de vida que é possível para eles. Sou extremamente grata por tudo e o que fazem por mim, mas frequentemente fico chateada comigo mesma, pois percebo que não dou tanto valor se observo as minhas ações. Sou muito preguiçosa, frequentemente falto às aulas, até em acompanhar os seus cursos. Não tenho ânimo de estudar em casa e, desse modo, não estudo como deveria. Também há dias que tenho preguiça até de conviver com as pessoas ao meu redor. Sinto preguiça de interagir. Sinto preguiça de praticar exercício. Já tentei mudar isso e geralmente consigo seguir à risca tudo o que tenho de fazer, por no máximo uma semana. Estou vencendo isso acompanhando o seu curso online. Vitória, 3 semanas. Depois acabo caindo na preguiça de novo, retornando à rotina, caindo na preguiça. E assim vai, nesses altos e baixos. Se possível, gostaria de uma ajuda, por favor. Será isso um fracasso do meu espírito, uma invasão espiritual? Como pode me ajudar? Olá, Marli, boa tarde para você. Obrigado aí pelo seu depoimento. De fato, existem situações. Uma coisa que eu achei interessante no seu relato é o fato de você perceber que essa preguiça é uma preguiça um pouco estranha, né? Porque ela é uma preguiça pontual, é uma preguiça que vem em determinados aspectos e vem às vezes de forma inesperada, como se você fosse mesmo invadida por uma força que te, né, que impede você de ser mais ativa. Isso pode ser, de fato, uma tentativa de assédio espiritual. E também de você reconhecer, né, Marli, que isso não é mais tão funcional. Quer dizer, a preguiça, ela pode ter assim a coisa também da gente não ficar mais no canto da gente, mas também não está satisfazendo, né? A gente não fica satisfeito com a nossa preguiça. E isso é um indicativo claro de que talvez a tua alma, o teu espírito, a verdade do teu espírito queira uma coisa um pouco mais movimentada, uma coisa que te inspire, mas que te motive, porque o negócio é motivação, né? A motivação sempre vem de algo que esteja nos causando um certo prazer. O reconhecimento que você tem da sua vida em si, né, da sua família, de como você foi ajudado e tudo mais, é muito positivo. Mas nós temos que entender qual é o prazer da Marli. E a preguiça não está sendo mais o prazer da Marli. Talvez tivesse sido uma época, né? E quando a gente também fica um pouco assim paradão, assim, pode haver assédio espiritual, no sentido de imobilizar um pouco as nossas iniciativas, sim. E se você conseguiu fazer 3 aulas, já foi um grande avanço, né? Olha, me sinto, vamos dizer assim, me sinto reconfortado de saber que você conseguiu superar a danada, né?
De qualquer maneira, Mali, tamo junto. Vamos vencer isso daí para você ficar muito bem, muito alegre, muito bem disposta. Você é mais forte que a preguiça. Preguiça não está com nada. Devagar, com inteligência, com bom senso, a gente vai superar isso tudo, tá bom, Mali? Força aí para você, hein? Obrigado por estar conosco. Bom, então é o seguinte, nós respondemos as perguntas, eu vou fazer agora um pequeno relaxamento, né, como prometi a querida aluna Ana Paula, lá de Joinville, para ela, quer dizer, não é só para ela, mas vamos aproveitar aquilo que ela está precisando, e todos nós temos algum ressentimento, alguma mágoa que ficou lá de trás. Então é jogo rápido, dentro de uns 10, 12 minutinhos nós vamos fazer isso. Vamos preparar aqui o equipamento para fazer a gravação. Na sequência eu volto para a gente fazer um relaxamento para vencer o ressentimento e a mágoa, tá bom? De qualquer maneira, como eu vou fazer o relaxamento, eu já vou me despedindo de vocês aqui, agradecidos tanto pelos nossos alunos, né, que estão fazendo o curso comigo, como os outros companheiros que fizeram as suas perguntas. Muita paz no coração, muito obrigado pelo carinho, pela todas as forças que têm vindo na nossa direção. Super final de semana, semana que vem tem mais, tá bem? Então nós vamos preparar aqui o equipamento para fazer um relaxamento. Deixa um bocadinho d'água ao lado do computador, eu volto já já, tá bem?